O arco do país de Elbaf começou marcando 2 pontos no bingo dos arcos de One Piece. Primeiro, o bando se separou, agora eles apareceram com os novos outfits temáticos do arco e é capaz do próximo ponto ser a população oprimida. Isso porque, nesse capítulo, vemos os gigantes de Elbaf mencionando o Deus do Sol. A princípio, a gente pode ser levado a pensar que eles se referiam ao Luffy por ele ter sido chamado dessa forma por Dory e Brog. Mas vale lembrar que eles só chamaram o Luffy dessa forma pela sua aparência remeter ao deus venerado em Elbaf. E parece que esse deus de Elbaf não é apenas uma figura mitológica, mas sim uma figura real. Isso significa que alguém pode estar se passando pela imagem do deus do Sol Nika em Elbaf e talvez esse seja ninguém menos que o príncipe de Elbaf, Loki, conhecido como deus da trapaça. Então será que já temos o nosso grande vilão do arco? E será que os seus poderes se assemelham aos poderes do próprio Luffy? Vamos falar sobre o capítulo 1127 agora, não antes de você deixar aquele like no meu bigode novo bem aqui em cima e vir fazer parte do meu bando se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho, que toda semana tem vídeo novo sobre o universo de One Piece e assim você sempre for avisado quando o próximo vídeo for lançado. Quer coisa melhor do que isso? Vamos lá! Talvez o ponto mais importante desse capítulo tenha sido a gente começar a entender melhor como funciona a estrutura do reino de Elbaf. Por exemplo, logo no começo do capítulo, a gente descobre que aquele quarto onde a Nami acorda no final do capítulo passado não era apenas uma única estrutura feita de Lego nesse país. Eu até teorizei que aquele quarto onde ela acorda pudesse fazer parte de uma casa completamente feita de Lego, numa espécie de casa de boneca construída por alguns gigantes de Elbaf aleatório, sei lá, que estaria fazendo a Nami de boneca, inclusive, trocando a roupa dela para isso. Isso o Oda não mostra, Inimigo do hype completo. Então, nesse capítulo descobrimos que aquele não era apenas um quarto feito de Lego e nem um castelo inteiro feito de Lego, como a gente viu também mais adiante nesse capítulo, mas sim uma cidade inteira feita de Lego. Como eu falei semana passada para vocês, isso não significa que o país inteiro seja feito de Lego, porque a gente já teve outros frames, que mostram a natureza da ilha, geografia da ilha, que não é feita de Lego, Claramente é uma natureza natural, vamos colocar dessa forma. Então, talvez cada pequena cidade do país possua uma temática diferente, mais ou menos na linha do arquipélago de ilhas que era o território da Big Mom, onde cada ilha possuía a sua própria temática visual, mas todas contendo a mesma temática central, que eram os doces. Já aqui em Elbaf, cada uma dessas cidades deve ter a sua própria temática, mas todas elas dentro de um mesmo escopo geral, que são, melhor dizendo, referências à mitologia nórdica ou pelo menos países nórdicos, já que nesse caso a estrutura de Lego foi baseada na empresa fundadora do brinquedo Lego, que está localizada num país nórdico. Agora, uma outra coisa interessante é que cada cidade de Elbaf, ou a gente pode dizer cada feudo de Elbaf, ou enfim, parece ter o seu próprio governante, e esse governante é reconhecido como um deus. No caso do lugar onde eles estão, esse deus é o deus da orelha, que é o gato gigante com uma coroa na cabeça e que tem a capacidade de se transformar num leão gigante. Mas ao mesmo tempo, esse não parece ser o único deus reconhecido no reino de Elbaf, já que os gigantes citam logo na primeira página do capítulo que eles precisam alertar sobre o ocorrido para o deus do Sol. Galera, a princípio, primeiro de tudo, eu vou descartar que essa ideia deles alertarem o deus do Sol seja, sei lá, eles rezarem para o deus do Sol fazer alguma coisa, mas sim um aviso físico mesmo, para alguém de fato. Então, a princípio, a gente pode ser levado a pensar que eles estão se referindo ao Luffy, já que os gigantes de Elbaf, chamam o Luffy de Deus do Sol quando eles chegam até a ilha de Egghead, mas vale lembrar que depois eles deixam claro o seguinte, galera, não é tão simples assim. Eles só chamaram o Luffy de Deus do Sol por verem o Luffy usando o mesmo outfit, tendo a exata mesma aparência do deus venerado em Elbaf. Então eles só acham que o Luffy fez basicamente um cosplay do deus que eles veneram em Elbaf. Agora, o fato da gente ter visto nesse capítulo outros gigantes comentando sobre alertar o deus do Sol sobre o ocorrido faz a gente pensar que existe uma outra pessoa se passando pela figura do deus do Sol que não
seja o Luffy, e que, né, essa figura não seja somente uma divindade, mas sim uma pessoa de fato. Nesse caso, a única pessoa que me vem à mente no momento seja o príncipe Loki. Sabemos que Loki é o deus nórdico da trapaça e uma de suas habilidades é a capacidade de alterar a sua própria aparência. Então é muito provável que o príncipe de Elbaf esteja se passando pela figura de Nika, o que pode significar que ele não seja uma pessoa assim de confiança, né? Afinal, é do deus da trapaça que a gente está falando. Inclusive, pode ser que até o próprio Shanks esteja sendo enganado pelo próprio Loki. Se isso for verdade, isso praticamente marca o nosso terceiro ponto no bingo dos arcos de One Piece. Já tivemos o bando se separando no capítulo passado, os novos outfits do arco nesse capítulo, e é capaz do próximo ser a população oprimida, né? A princípio, o país parece que tá tudo numa boa, mas sempre tem uma parcela da população sofrendo, né? A coisa só não foi mostrada ainda pra gente. Inclusive, falando dos outfits do bando, alguns deles me lembraram muito os outfits de Wano, então não parece que mudou muita coisa, e o outfit do Sop parece um cosplay do Queen, né? Tinha alguém melhor pra ele pelo menos imitar? Ou seja, o tão esperado arco do Sop já começou mal pra ele, e o pior nem foi isso, né? Vemos o Sop levando uma patada do gato gigante e não fazendo nada que preste nesse capítulo. Mas eu tenho fé no Oda, galera. Pra mim, isso é só ele rebaixando ainda mais o personagem para que no fim o momento de catarse do Sop seja ainda maior, né? Tenha uma impressão, tenha uma carga dramática ainda maior. Me aguardem que ainda veremos o Sop descobrindo que suas mentiras sempre foram frutos de lampejos do seu haki da observação. Ainda veremos o despertar do seu Haoshoku profetizado por ele próprio em Wano e a descoberta da sua linhagem sendo a mesma de Mont Blanc Noland. E outro detalhe, galera, relacionado ao Sop nesse capítulo é que ele menciona que aquele gato gigante era apenas uma ilusão. Então ele fica parado, né, esperando o gato partir pra cima dele, achando que não ia dar em nada. Acaba que ele leva aquele tapa na cara e cai lá de cima do castelo. Mas olha só, vale lembrar que uma outra habilidade de Loki se trata de criar ilusões. Então é capaz dessa frase do Sop ser mais uma de suas mentiras que deve se tornar realidade. Ou seja, é capaz desse gato gigante realmente ser só uma ilusão criada pelo príncipe Loki. Porém, mesmo sendo uma ilusão, ainda possuindo, quem sabe, a capacidade de interagir com o mundo físico. Então podem anotar que essa frase do Sop sobre aquele bicho ser só uma ilusão não foi à toa. E se bobear, toda aquela estrutura de Lego da cidade, né, indo até mais além, né, parando para pensar, talvez até a estrutura de Lego da cidade seja resultado de uma ilusão criada pelo príncipe Loki, ou no mínimo, né, que o príncipe Loki tenha a habilidade de criar ilusões, mas certamente essa fala do Sop não foi à toa. E indo mais além, a habilidade do príncipe Loki de mudar de forma e essa habilidade de criar ilusões pode servir até como um paralelo às habilidades do próprio Luffy, de conseguir moldar o seu próprio corpo e até criar objetos feitos de borracha, né? Então, será que vai, né, rolar uma treta interessante entre eles? Outro detalhe sobre a estrutura de Elbaf é o frame inédito que tivemos daquela árvore gigantesca que, como a gente esperava, também é chamada de Yggdrasil em One Piece. Os gigantes demonstram receio dessa árvore acabar pegando fogo e isso condenar todo o país. Isso pode, né, naturalmente ser uma dica do que pode realmente vir a acontecer ainda nesse arco, que seria essa árvore acabar sendo totalmente destruída, né? Só vamos esperar para ver que tipo de consequência prática isso vai trazer para o país. Nesse frame, obviamente, a árvore parece muito menor do que no primeiro frame que tivemos dela, mas o que eu queria notar também é que, a princípio, ela parece ser só uma árvore mesmo. O que eu quero dizer com isso é que a gente ainda não tem como dizer se a realeza de Elbaf vive no topo dessa árvore, mas eu sigo acreditando nessa possibilidade. Até porque escalar essa árvore gigantesca seria como na história do João e o pé de feijão, em que lá no topo das nuvens vivia um gigante. Então, indo até um
um pouco mais além, talvez na parte de cima da Yggdrasil, a gente não tenha apenas casas na árvore, mas a gente tenha também uma série de nuvens atreladas a essa árvore que podem servir como uma espécie de ilha do céu onde vive a realeza de Elbaf. Eu já falei pra vocês que esse arco tem tudo para explorar ainda mais as ilhas do céu de One Piece. A gente já viu, né, os Vegapunks fugindo com a Punk Records numa ilha feita de nuvem. Eles vão se encontrar com outra ilha do céu, o Etheria. A gente tem a Vivi navegando pelos céus com o Morgans, o Dragon com a habilidade de controlar o clima, o Uruji pertencendo a uma raça alada e sendo o único supernova que falta interagir com os Chapéus de Palha, a possibilidade, ainda que remota, convenhamos, do Shiki com a sua habilidade de flutuação voltar a aparecer na história. Então anotem, galera, os próximos grandes eventos de One Piece devem acontecer nos céus. E eu digo mais, ainda vai ser revelado que os Piratas do Ruivo só conseguiram chegar tão rápido do Novo Mundo até Marineford por eles terem pegado uma rota aérea feita de nuvens e não pelo mar. E aproveitando que a gente citou uma cacetada de personagem, uma coisa que o Oda costuma fazer de vez em quando durante o início dos arcos é introduzir um personagem de grande relevância para a trama daquele arco logo de cara. Em Punk Hazard, tivemos o Trafalgar Law aparecendo logo no começo do arco, sendo revelado como novo Shichibukai e já indo enfrentar o Smoker. Em Dressrosa, tivemos o Fujitora sendo revelado como novo almirante da marinha e agora em Elbaf já tivemos isso com aquela sombra à espera do Chapéu de Palha. Agora só falta a gente saber se aquela sombra se trata do Scopper Gaban ou do Leão Dourado Shiki. Particularmente, vocês sabem que seria um hype muito maior se o Shiki reaparecesse na história e eu, galera, queria muito que isso fosse verdade pelo nível de poder e de impacto que ele pode ter no mundo de One Piece. Eu sei que é um sonho meio improvável, já que o Oda já gastou o personagem num filme, mas ele continua deixando a gente sonhar, enfiando ali, ó, sempre o Shiki num monte de ceninha no mangá de uns anos pra cá. Então pode ser que o Oda só esteja aquecendo o público pra volta do Leão Dourado, né? A esperança é a única ou a última que morre, né? A única que morre é foda. Bom, vamos esperar e torcer pra que a gente descubra isso logo, né? Mas voltando ao capítulo, vemos o trio monstro aparecendo novamente pra espancar o leão gigante. Olha aí, hein? Leão dourado, o Oda tá deixando a gente sonhar, caralho, eu tô falando! E no fim, vemos os 5 membros originais do bando reunidos novamente, até que foi rápido, hein? E com os seus novos outfits. Pra mim, o melhor outfit foi o do Luffy, sem sombra de dúvidas. E eu confesso que foi uma surpresa, né? Ver esses 5 se separando só por um mísero capítulo. Normalmente, eles ficam, sei lá, uns 20 capítulos sem nunca se ver. Foi um capítulo bem morno, ainda mais considerando que, apesar do bando ter ficado completamente perdido, em choque ali, né, em relação ao lugar em que eles foram parar, a gente aqui fora já sabe perfeitamente onde eles estão. Então o impacto pra gente acaba inevitavelmente sendo menor. E esse capítulo só faz a gente duvidar da capacidade do Oda em querer terminar One Piece até o ano que vem, né? Vendo eles enfrentando um gato gigante por um capítulo inteiro, a piada do Oda terminar One Piece em um ano só fica ainda mais engraçada. Como sempre, eu quero saber o feedback de vocês sobre o começo de Elbaf aí nos comentários. O que vocês acham das ideias que eu trouxe aqui nesse vídeo? Se você ficou até o final, gostou do vídeo e ainda não foi inscrito, deixa aquele like, se inscreve para não perder o próximo vídeo. Se liga só, o spoiler da capa que vocês não estão ligados, galera. O vídeo dos Piratas do Ruivo logo mais tá saindo para vocês. E caso você tenha perdido os últimos vídeos, tem 2 vídeos falando mais sobre o Dragon e o Aokiji, inclusive apostando nas recompensas, os valores exatos das suas recompensas, que eu tenho certeza que quem ainda não viu vai adorar. É só clicar num deles que vai aparecer agora na tela, beleza? Até a próxima, tchau!